Super Esporte ao vivo, quarta-feira, hoje é dia 7 de maio de 2014, dia de convocação, gente, dia de convocação do Felipão, né? A gente estava agora há pouco no Revista da Cidade com Osmar Garrafa e Chico Lang. Acheguem-se! Hoje temos esses dois jovens rapazes bonitos e maravilhosos brasileiros, né? Tudo bem, tudo bem? Vocês estavam lá com a Rejane falando sobre os convocados do Felipão, que a gente vai dar uma repassada agora juntos, né? O Jefferson, eu vou na ordem que o Felipão soltou, tá, gente? Afinal, Jefferson, é ele que manda, Anitta. É ele que manda, é ele que manda. Jefferson do Botafogo, Júlio César do Toronto, o Vitor, goleiros, né? Tô falando dos goleiros, o Vitor do Atlético Mineiro, zagueiros, Dante do Bayern de Munique, Davi Luiz do Chelsea, Henrique, que foi a grande surpresa do Napoli, que bateu o carro outros dias, não conta pra ninguém, Thiago Silva do Paris Saint-Germain, laterais, Daniel Alves do Barça, Michael da Roma, Marcelo, Real Madrid, Maxwell do PSG. Aí vamos lá pro meio. Fernandinho do Manchester City, Luiz Gustavo do Wolfsburg, o Oscar do Chelsea, Paulinho, Tottenham, Ramires, William, Hernanes, Bernard, Fred, respira, Anitta, Hulk, Jô, Neymar. E o Oscar. Gol. Pulei o Oscar? Pulou o Oscar. Não, eu falei Oscar. Até Oscar falei do Primar, jeito que o Rodolfo gosta que eu fale Oscar. É isso, né? É isso. Que tal? Que tal? Faltou... Eu gostei, Chico. Olha, eu gostei, acho que não... A grande surpresa... Não foi nenhuma grande surpresa. Se eu pudesse, se eu tivesse o direito de mexer nessa convocação... Vai, se mexe, o Filipão me Garrafa. ligasse essa madrugada... Garrafa, tô numa dúvida aqui na zaga. Fala, pô, Filipão, essa hora... Não tem dúvida, é o Miranda e não o Henrique, pô, né? O Miranda tá numa fase muito melhor, o Henrique pode jogar em duas funções, mas Henrique na seleção brasileira estão até reclamando da falta do Luan, viu, Chico? Estão até reclamando. Eu vou dizer uma coisa pra você, esse Henrique, sincero, honestamente, não jogava nem no Corinthians hoje. Eu não sei o que está fazendo na seleção. Deve ser aquelas coisas do Felipão, de família escolar, que já tinha convocado ele em outras ocasiões. E aí nós estamos vendo a convocação, né? Estamos no Vitor já, os laterais, o Daniel Alves, né? Aí tem Marcelo, são os laterais, nenhuma novidade. Maicon era um jogador que ainda foi pela experiência, né, Chico? Exatamente. Maxwell estava frequente nas últimas convocações. E tem força, né, na chegada, né? Eu acho legal. Natural. O Thiago Silva, capitão, indiscutível. Jogando um bolão. Não tem o que se falar dele, né? Não tem o que se discutir. É um dos melhores zagueiros do mundo, né? O Davi Luiz também está numa fase tão boa que está para ir para o Barcelona. Quando surgiu na seleção brasileira, poucos acreditavam no Davi Luiz, mas tem cumprido muito bem o seu papel e o Chico lembrou muito bem, o Chelsea pode liberá-lo para a equipe do Barcelona. E o Davi Luiz é corintiano, tem essa também. O Dante, essa para mim foi uma gratíssima surpresa, né? Jogando bolão no Bayern de Munique. Tem o dedo do Filipão essa convocação, né? Tem o dedo do Felipão. Ele apareceu, aí, com todo se eu não me engano, respeito, né? com o Filipão. É verdade. Aí essa aí é que complicou, né? Com todo o respeito que o Henrique nos merece, mas... Não serviu nem pro Palmeiras, por que vai pra seleção? É meio que unanimidade, né? Gente, mas por que ele é tão ruim assim? Não é que ele é ruim. É que o Miranda tá jogando muita bola, jogador experiente, né? Jogador que O que o Miranda tem a mais que o Henrique saída não de tem? Tá bola. na final da Liga dos Campeões. Saída de bola, tecnicamente. Sobe bem de cabeça. A experiência dele. Talvez a única diferença do Henrique pro Miranda, que pode pesar a favor do Henrique, Chico, é o fato do Henrique saber jogar ali como volante, fazer aquela função de segundo volante, como gosta o Filipão, né? É verdade, mas é a grande surpresa. Tá aí o Luiz Gustavo, para mim, inquestionável, marca muito bem. Verdade. Vamos lá, rodando. Roda, aí, Paulinho. Paulinho. Volta, Alma Paulinho. corintiana na seleção. Vai, Paulinho. Apesar do Tim Cherry ter colocado ele na reserva, é titular. Ramires também, ótima convocação. Oscar muito bem. Jogador. William ganhou a vaga no finalzinho. Grande, Hernanes merece. Hernani merece. Fernandinho também. Muito bem. Neymar. Quem tá ruim é o Barcelona. Fred. Jô, machucado mesmo. E Hulk. E tá aí o Bernard. Mesmo não jogando muito no Shakhtar, mas tem feito ainda uma boa Copa das Confederações, acho que merece a convocação. Esses são os eleitos. Vamos para Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, falar com o Alexandre Silvestre, que está lá ao vivo, no bairro do Flamengo. Será que eu consigo? Oi, Silvestre, boa tarde. Bom dia, à sua direita aqui.
Ah, sim, senhor. Paraná lhe abraça. Fala, Anitta, minha querida, um beijo pra você, um abraço nos meninos, mais um abraço à distância, imagens do Felipão, já respondendo as perguntas aqui na entrevista coletiva. Ele falou a respeito do Henrique, né? Foi questionado por que o Henrique do Napoli e não Dedé e Hever, por exemplo. O Felipão deixou bem claro que convocou o Henrique porque gosta do futebol do Henrique. Simples assim. Ele também falou a respeito do estado físico de alguns jogadores, isso o preocupa, é claro, casos do Fred, que teve seguidas lesões, do Oscar, que nem jogou aí a Liga dos Campeões da Europa, também sendo poupado, o Jô, que machucou o joelho. Essa é a preocupação do técnico Felipão, que vai reunir os jogadores a partir do dia 26 de maio na Granja Comari. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista coletiva do técnico da seleção brasileira, que acaba de convocar os 23 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. Brasileiros e jogam no Brasil. Então eu tenho que acrescentar 7 nomes. Mas não preciso chamar, se acontecer alguma coisa, alguém daqueles 7. Perfeito, eu queria saber o Felipão que não revelou o nome desses 7 jogadores que completam 30 ao todo. São 23 que em tese disputam a Copa do Mundo e 7 que ficam na reserva da reserva. Se ocorrer um corte na hora H, alguém se machucar, tem 7 nomes para o Felipão escolher. Ele deve revelar esses nomes nos próximos dias. Seguimos com ele. 7 mais ou menos nessa ordem. Obrigado e que Deus lhe proteja. Da mesma forma. Obrigado, meu amigo. Filipão, aqui, por favor. Sim, senhor. Você, dos 23 jogadores, apenas 6 disputaram Copa do Mundo, 17 não disputaram Copa do Mundo. Quero saber de você qual a importância desses 6 que já têm a experiência de disputar a Copa do Mundo perante os outros 17. E já agora, quando o Marcelo, que vai disputar a final da Liga dos Campeões, se ele vai ter mais algum prazo um pouco mais alargado para se apresentar, por favor. Primeiro nós vamos conversar com o Marcelo para ver o que é que ele precisa. Se ele pode se apresentar no dia 26, porque jogar dia 24 à noite em Lisboa, dia 25 tomar um avião, e se for vencedor da Copa dos Campeões, também privar um jogador que é campeão da Copa dos Campeões de voltar ao país em que ele joga pela sua equipe. Participar da festa, não acho justo. Eu vou conversar com o Marcelo para ver de que forma a gente pode compor essa parte. E são 6 jogadores, se não me engano, que têm experiência em Copa do Mundo. Nós vamos ter que passar a nossa experiência, minha, do Parreira, do Mortosa, do Carlos, do Torrunco, do Paulo Paixão, que já vivemos Copa do Mundo, e também vamos ter que chamar, e vamos chamar, é importante que eu diga a vocês que vamos convidar alguns ex-campeões mundiais, algumas pessoas com uma bagagem muito boa em termos de imprensa e em outras áreas, para que eles venham e também nos ajudem com algumas palestras, alguns momentos entre nós, comissão técnica e jogadores, para nós termos um ambiente ou colocarmos alguma coisa a mais nos nossos jogadores que não jogaram ainda, e como é uma Copa do Mundo. Por isso, nós vamos ter em todas as concentrações, em todas as viagens antes das concentrações e da concentração final, e depois, a partir do dia 7, que é nós jogamos o amistoso para frente, algumas palestras com algumas pessoas que vão nos ajudar nesse sentido. Felipão segue respondendo perguntas de colegas. Eu estou na fila de espera interminável, não sei se chegará a tempo a pergunta desse que vos fala, meus caros. Felipão segue na entrevista coletiva, lembrando que a seleção brasileira se reúne no dia 26 de maio na Granja Comari. Começa a preparação aqui na Serra Fluminense, pertinho do Rio de Janeiro, visando a estreia na Copa do Mundo dia 12 de junho. A Gazeta vai acompanhar em loco, ao vivo, diariamente, com reportagens, com entradas ao vivo, durante a nossa programação. Mas, Felipão, e se der tempo, eu faço a minha pergunta. Se não, toca o barco aí, Anitta. Porque quando aconteceu aquilo, o primeiro minuto, o segundo minuto, os outros 5 minutos foram um atordoamento total. O que fazer, como fazer, o que é que temos que solicitar, como temos que fazer daqui para frente, e depois então pensarmos no jogador substituto, e aí a gente vai fazer uma análise. A gente fez uma análise de por que chamar este ou aquele, mas é uma coisa que eu não gostaria de viver novamente, não.
Naquela oportunidade, o Emerson saiu, veio o Ricardinho, foi muito bem no nosso grupo, mas não gostaria de viver novamente agora as vésperas de uma Copa do Mundo. São os 15 minutos piores de uma participação de seleção. Até que depois, então, a gente volta ao lugar. E o Emerson era o meu capitão. Acima disso, o Emerson era o capitão. Junto com outros capitães, mas o Emerson era o principal. Mais isso ainda. Tomara que nós não tenhamos aí nenhuma dificuldade agora. Não é bom. Posso te garantir que é uma situação bastante ruim para quem comanda. Filipão, o quê? Sim. Tudo bem? Bem. Você vai ter 15 dias, mais ou menos, de preparação até a estreia. O que vai dar ênfase em quê nesse período? Eu vou dar ênfase nos primeiros dias, segundo dia, a testes, junto com o departamento físico e departamento médico. E a partir destes testes, nós vamos desenvolver um trabalho em conjunto em que a gente possa colocar esses jogadores na melhor da sua condição física e técnica. Algumas correções serão feitas e para isso nós temos um grupo de trabalho muito bom. Nossa parte física é boa, nossa parte médica é excelente e então nós vamos trabalhar em cima disso e os jogos amistosos de 3 e 6 também serão no sentido de deixarmos a equipe nas melhores condições. Se entendermos, como fizemos na Copa de 2002, que alguns jogadores, 3, 4 jogadores, não poderão jogar o primeiro jogo amistoso ou até o segundo jogo amistoso, a gente não vai colocar, não. A gente vai trabalhar para a Copa, mas dentro de um projeto bem organizado, principalmente pelo departamento médico e físico. Felipe, aqui central, aqui você no fundo. Sim, senhor. Uma pergunta em dupla aqui, Cláudio Perrot e Heraldo Leite, Rádio Globo. Você prioriza jogadores mais jovens em deixando de lado, tendo que optar por deixar de lado jogadores mais experientes, né? Robinho, Luiz Fabiano, Kaká, que estiveram com você nessa preparação toda, e você prioriza o William, Fernandinho, Bernard. A pergunta é a seguinte, você acha que essa vai ser uma Copa de muito mais velocidade, de vigor físico, e por isso você está tendo esse cuidado de ter jogadores assim? Não é só por isso, não, porque eu gostei mais desses jogadores. Mas que eu acho que vai ser uma Copa com muito mais velocidade, com muito mais intensidade e movimentação, eu acho que sim. Temia-se muito antes, Luiz Felipe Scolari, do início da preparação da seleção brasileira, o fato de não disputarmos as eliminatórias. Houve algum prejuízo? Se eu pudesse, eu gostaria de jogar classificado, o Brasil classificado, e jogar eliminatória, embora até esses pontos para nós não contassem, eu não sei de que forma, mas jogasse contra equipes que disputam uma vaga. Porque jogar amistosos sempre é um pouco diferente da realidade, sempre mascara um pouquinho, mas o que serviu para nós que chegamos depois de iniciada toda a temporada da seleção, foi que nós tivemos neste ano a Copa das Confederações e jogos bons também, antes da Copa das Confederações, com grandes equipes. Aí a gente já teve mais ou menos a base do que seria a montagem da equipe para o Mundial. Então, se pudesse, jogaria sempre jogos que não fossem amistosos, valendo pontos. Felipão? Oi, Felipão, aqui, à sua direita. Aqui, oi, eu. Aqui. Sim, estou vendo, sim. Felipão, acabou o mistério da convocação, depois de muita especulação, todo mundo já sabe quem são os 23 jogadores. Agora, certamente, a próxima pergunta é quem vão ser os 11 titulares que vão comandar a seleção, os principais jogadores. Eu também não sei. Só complementando, assim, em condições normais, aquele time que venceu a Espanha na final da Copa das Confederações é a base da equipe titular que você vai colocar em campo contra a Croácia, por exemplo? Não, contra a Croácia eu não sei, porque depende de uma série de treinamentos e de uma série de detalhes. Mas é a base. Hoje também uma das coisas que nós achamos que foi importante foi
montagem da equipe e que todo mundo no Brasil tem mais ou menos 9 ou 10 jogadores que sabem que são esses os que o Filipão escolhe para começar a partida e coisa e tal. São os titulares da seleção brasileira. Então, também passamos ao povo uma situação de que, olha, esses jogadores são os titulares, são aqueles que compõem a base. E essa base, possivelmente, 90% dela será mantida, sim, para o início da competição. Depende de como vão se apresentar esses jogadores e como a gente vai recebê-los e trabalhá-los. Oi, bom dia. Aqui Esquerda, a sua direita? esquerda, Filipão, sua esquerda. Ah, tá. Aqui. Sim, tô vendo. Bom, olá, meu nome é Clarissa. Ela é a Andresa, minha intérprete de Libras. Ela é ouvinte, eu sou surda. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Na Copa de 2002, a idade média dos jogadores eram de 26 anos. Para esse Mundial, a média de idade é parecida. É uma boa coincidência? É uma boa coincidência, mas aqueles jogadores da Copa de 2002 já tinham muito mais experiência em Copa do Mundo do que estes. 17 desses jogadores não jogaram ainda uma Copa. Naquela oportunidade, eu diria para ti que 10, quem sabe, não tivessem jogado uma Copa do Mundo. Então, um número bem maior de jogadores experientes que eu tinha. Mas a experiência que esses jogadores estão ganhando nas competições que eles jogam atualmente me faz acreditar que eles não sentirão muito esta diferença de jogar uma Liga Europeia, de jogar um campeonato forte de uma Copa do Mundo. Embora, claro, que sempre que quando tiver um pouquinho mais de experiência, em determinados momentos é mais importante. Mas eu não acho que vai fazer tanta diferença assim e confio plenamente nesse grupo que eu tenho hoje também, por uma série de detalhes que quem convive com eles sabe que eles podem sim serem a diferença em determinados jogos. Olá, Filipão. Aqui, do lado de cá. Sim, diga. Aqui. Okay. Oi, Esther, tudo bem? Eu sou correspondente da França. E a França gostaria de saber por que a convocação da seleção brasileira se torna um evento tão grande no nosso país, uma mobilização de todo mundo. E, inclusive, vocês até fizeram um Twitter. E se tudo isso influencia na lista final dessa convocação? Bom, o Twitter deve ter sido da CBF, não é isso? É uma nova construção da CBF, que eu participo com alguma entrevista de vez em quando. O que torna essa convocação, esse evento? Eu acho que é a grandeza da seleção brasileira, é a grandeza do país, porque todos podem falar, mas é o Brasil, é cinco vezes campeão mundial, e uma Copa do Mundo aqui no Brasil também, claro que ajuda essa divulgação, mas é a grandeza do futebol, do país, do futebol, do nosso país e por ser a Copa realizada no Brasil. Então, aproveitando o gancho, uma pergunta do Twitter da CBF. Oi, Filipão, meu nome é João Matalo, sou da CBF TV. Então, a gente recebeu essa pergunta na hashtag Filipão Responde, vem do Renan Machado. O Renan quer saber se a estreia na Copa é sempre o jogo mais difícil. Bem, se vocês perguntarem principalmente a jogadores que já jogaram Copas do Mundo e que como foi o início de uma Copa do Mundo, vocês provavelmente vão ouvir de todos de que é diferente o primeiro jogo do segundo. O primeiro jogo dá aquela emoção diferente, daquele frio, aquela dificuldade, será que vai dar certo, será que não vai e tudo mais, e sempre
tem a espera do torcedor é muito maior às vezes do que aquilo que a gente faz em campo. Tem uma série de situações que fazem com que o primeiro jogo sempre seja um pouco mais difícil na parte psicológica principalmente do que os outros jogos. E é o que eu acho que vai acontecer com a nossa seleção também. O primeiro jogo será muito importante para a nossa sequência de jogos e nós precisamos estar muito bem preparados para isso. Mas eu acho que o primeiro é a espera do público, é a espera nossa, é a ansiedade e tudo aquilo colocado em campo. Se dá certo o início, se a gente vai e começa a corresponder, flui normalmente. Se não, a gente começa a ter um pouquinho de receio. E sabe-se que numa Copa do Mundo, como em qualquer competição, são 7 jogos. E na primeira fase são 3 jogos. E quem perde o primeiro jogo fica com uma situação de dificuldade enorme. Portanto, é uma série de detalhes que fazem com que esse primeiro jogo seja diferente dos outros jogos. Filipão, aqui atrás, Cosme Rimeli do Portal R7. Tudo bem? Grande Cosme Rimeli, que saudade. Eu também, eu imagino. Filipão, seguinte, você chegou, você conseguiu mudar o clima da seleção brasileira, a expectativa, você conseguiu formar esse grupo, taticamente o time jogou de maneira intensa, ganhou a Copa das Confederações de uma forma convincente. O grupo confia em você, os vídeos que a CBF tem colocado, a gente sente uma sintonia muito grande. Por que você já anunciou que você não vai continuar, seja qualquer resultado, Brasil sendo campeão ou não? E eu? Não, você não. Eu não anunciei nada. Isso, oficialmente você tem comentado que você não vai continuar. Eu? Não tenho não. Quem está te dando essa informação está te dando errado. Então você mudou. Não, deixa eu só fazer a pergunta. Você vai continuar, então, depois da Copa do Mundo, ganhando ou perdendo? Não, isso é E só sobre o peso do Neymar, como é que você conseguiu blindar que hoje o Neymar sente muito mais à vontade a seleção? Bom, não sou eu que faço essa blindagem, gente. Eu acho que vocês também, em determinado momento, vocês ajudam no momento que vocês entendem que quando um jogador participa de todas as entrevistas, de situações que muitas vezes ele precisa ser preservado, alguém tem que assumir isso e dizer, ó, meu filho, não faça isso e não vai se colocar. O Rodrigo, que é o nosso assessor, vem com as ideias e a gente diz isso não e pronto. E preserva-se um jogador que muitas vezes ele espera que tu ajas com ele como o pai dele ou como alguém que possa definir alguma situação para ele, porque ele é jovem. Ele toma decisões, é ótimo, mas quando a gente pode ajudar, isso que foi o que a gente tem feito e que fez desde que chegou na seleção, até porque nós hoje somos um pouco mais experientes e temos a experiência junto conosco para poder dar a esse jogador uma situação mais razoável para ele. Quanto à minha situação, eu não sei quem falou para ti, mas eu não tenho dito nem comentado nada a respeito de ganhar, perder, ficar, sair. Tenho comentado sim com o Marinho, com o Marco Polo, mas é uma situação nossa de conversas de amizade, não é nada oficial, porque oficial eu tenho a incumbência de trabalhar na seleção, organizar uma boa seleção e ganhar o Mundial. Oficial é isso. E se eles podem dizer para vocês que eles não cobram por amizade, mas eu digo a eles, e eles sabem disso, que eu tenho essa responsabilidade juntamente com as pessoas da minha comissão técnica e principalmente com os jogadores, e eles sabem disso. E para falar em ambiente, ainda ontem a gente tem boa amizade com alguns técnicos, fala-se muito. Ainda ontem conversamos com um determinado técnico que perguntou-nos: Felipe, posso liberar tal jogador do dia tal? Tu gostaria que ele jogasse esse jogo nessa equipe ou não? Eu disse, tem algum problema para ti? Não. Então me libera ele 6 dias antes. Ok, te libero. Olha, sorte e tudo mais. Então a gente vai fazendo isso, vai conversando com os jogadores, vai formando a equipe. Thiago Silva, hoje, se não me engano,
é hoje, é quarta, o jogo dele, se eu não estou enganado, é hoje o jogo dele que pode ganhar o título. Então, ontem falamos, Thiago, tá jogando de máscara por causa da tua lesão? Ele falou, não, professor, tô assim, mas tenho alguma dúvida. Não tenha dúvida, Thiago, a máscara te atrapalha? Não. Jogue de máscara, Thiago, porque depois ainda, em cima disso, se não te atrapalha, tu estarás mais protegido para quando chegares à seleção brasileira. Portanto, sejas campeão amanhã, depois tu tira essa máscara para os treinamentos. Então são detalhes que a gente vai formando o grupo. Nesse detalhe final, professor, já falei com o Oscar da lesão, para ele se cuidar. Então, eles estão envolvidos no processo de ganhar uma Copa do Mundo. Fica muito mais fácil para a gente só comandá-los, dirigi-los e empurrá-los para aquele objetivo. Portanto, esse é o ambiente hoje que nós estamos construindo. E que ontem ainda, não sei se vocês observaram, um dos grandes capitães da nossa equipe, Cafu, foi um dos maiores jogadores de futebol brasileiro, ainda deu uma... O técnico tem que organizar o ambiente, porque organizar uma situação de jogo em que todos joguem de acordo com as suas equipes não existe. E esse é o entendimento que nós estamos tendo com os jogadores e está sendo muito bom. Permanente ou não, deixa eu falar, Copa do Mundo, só quero pensar no Mundial e ganhar o Mundial, pelo amor de Deus, e junto com todo mundo. Certo, presidente? Depois a gente acerta as contas. Agora o chefe do Silvio Bassetti, hein, Felipe? Se tiver algum pedido, pode fazer. Silvio, Vamos lá, Próspero. Tava com saudade dele também. Próspero, chefe do Silvio. Não acredito que ele vai fazer uma pergunta. O Próspero? Hã? O Felipe. Não, tem outro lá que é. Felipe, eu vou fazer chefe do Silvio. Tá. Em nome do Silvio aqui a pergunta também. Não. Muito bom, esse foi o nosso Super Esporte de hoje. Mais informações, cadê a câmera, gente? Em qual câmera que eu tô? A gente fala pra vocês às 6 horas da tarde, tá bom? Com a Michele Janela, Celso Cardoso e Chico Lang hoje também lá, tá bom? Um beijo, tchau. Sorte pra você, Felipão, vambora. Hoje, 11h30 da noite no Eu Nunca, a apresentadora Sara Oliveira vê um jogo no estádio pela primeira vez. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres. E deixa solta essa bundinha, deixa solta esse quadril, deixa solta essa bundinha.